Aconteceu um fato comigo essa semana, tava eu junto com a Rafaela, a gente foi andar de bicicleta à noite, já era quase 9 horas da noite, em um estacionamento grande que tem de uma piscina aqui perto de casa. E a piscina já estava fechada já, e o estacionamento estava liberado, não tinha carro porque o estabelecimento estava fechado já. Tinha um japonês parando um ônibus do... Era o último ônibus, porque eles param um ônibus assim, né? Quando vai entregar aos alunos, tava parando um ônibus, né? E ele veio, falou pra mim, eu tava parado e a Rafaela tava dando volta no estacionamento, não tinha ninguém, gente. Literalmente vazio o estacionamento, só parou esse ônibus lá. Inclusive quando o ônibus parou, eu falei, Rafaela, espera aí, deixa o ônibus parar. O ônibus parou, a Rafaela continuou a andar. Veio um japonês, meio de idade já, que tava dirigindo um ônibus. E chegou, falou bem assim pra mim. Você entende japonês? Eu falei, entendo. Ele falou assim, não pode andar de bicicleta aqui dentro do estacionamento. Só isso. Inclusive no final ele falou só isso mesmo, literalmente, né? Ele falou só isso. E virou as costas e saiu andando. Eu só falei entendido, não retruquei, não falei nada. Falei, Rafael, vamos pra casa porque o japonês falou que a gente não pode andar de bicicleta aqui. Ela falou, por que, papai? Não tem ninguém. Eu falei, filha, vamos pra casa, né? Já tá meio tarde. Nem falei pra ela que o japonês, né, não gosta da gente. Mas pelo tom que ele falou comigo, foi um tom de que eu creio, né? Porque a gente é estrangeiro. Porque se fosse um japonês que estivesse andando de bicicleta lá, ele não falaria desse jeito. Não falaria. Aliás, ele nem falaria. Mas como era estrangeiro, ele falou nesse tom e falou pra gente vazar dali, que não podia, né? Cheguei em casa, contei pra Lenara esse episódio. Ela ficou assim, bastante chateada, né? E eu por dentro, eu fico chateado e um pouco nervoso, gente. Porque eu queria falar, né? Se eu soubesse falar mais um Nihongo, falar mais japonês, eu iria meio que retrucar ele. Mas vamos deixar pra lá que é melhor. E teve outro caso que aconteceu aqui perto de casa. Tem uma área, gente, que eu acho que faz parte de uma casa. Vago, é tipo um estacionamento pequenininho. E a Rafaela estava sentada no chão, brincando, né? Tava brincando ali, tinha o patinete dela tava no cantinho, não tava fazendo nada. Chegou um japonês e falou assim, ó, falou pra mim, eu sou o escolhido. E eu tava assim de longe olhando ela. Ele me chamou e falou assim, ó, não pode ficar aqui, nesse estacionamento entra carro, não pode brincar. Ele falou bem assim, não pode brincar aqui. Eu falei também, entendi. Aí eu chamei a Rafaela e falei, vamos pra lá, vamos, né? O japonês falou que a gente não pode ficar aqui. A gente está sujeito a essas coisas. Por ser estrangeiro, a gente está sujeito a sofrer essas coisas porque não é todos os japoneses que gostam de brasileiros. Muitos japoneses teve experiências com estrangeiros, com brasileiro, e é por isso que eles não gostam. Eu creio que essa juventude hoje, a mais nova, eles até se socializam melhor com os estrangeiros, mas assim, as pessoas mais antigas, eles não gostam de estrangeiro, pessoal. É um ou outro caso de um japonês bonzinho que você vê, às vezes o Nick tá andando, o japonês para, fala que bonitinho, quantos anos ele tem, chega para conversar, mas na maioria dos casos, pessoal, eles não gostam. Eles não gostam, eles evitam. E é claro, é nítido que eles não gostam de nós. Mas fazer o que, gente? A gente tá aqui para trabalhar, né? Para tocar a nossa vida, para viver. A gente paga imposto. Não estamos fazendo nada de errado, né? O Japão não tem mão de obra. E a gente tá aqui para suprir uma necessidade, né, das fábricas. Estamos aqui para trabalhar, gente. A gente paga nossos impostos, né? A gente só não é um cidadão mesmo porque a gente não vota, não tem direito a voto. Mas de resto, meu gente, a gente tá tudo certinho. Mas eles têm essa implicância conosco, os estrangeiros. Eu já sofri várias discriminações dessa parte em diferentes lugares, né, em clínicas. Você vê assim um pouco de, não digo um descaso, mas que se fosse japonês, o tratamento é diferente. Eu tenho um amigo que ele é casado com uma japonesa e ele mesmo falou pra mim, o Rony, tem diferença. Um dia eu saí com os amigos da minha esposa e eles não sabiam que eu era brasileiro.
e conversando com a esposa dele, conversando com os amigos. Quando ele abriu a boca, os japoneses já ficou sabendo que ele era brasileiro, estrangeiro, porque ele não tem cara de estrangeiro, ele é bem japonesinho, bem japonês. Você vê no semblante deles diferente que é um estrangeiro, né? Depois a esposa conversou, tal, e acabaram se familiarizando, todo mundo, né, conversaram, mas tem um impacto, tem impacto. Eu queria muito ter amizade com um japonês, porque eu queria, sabe, conversar com ele, saber porquê disso aí. Enfim, eu teria muitas perguntas para falar, mas para isso a gente precisa falar um idioma corretamente para poder fazer amizade com o japonês, né? O meu primo é casado com uma japonesa, e o que eu posso extrair dela, eu extraio, eu pergunto as coisas para ela. Só que ela fala que sim, tem a discriminação, muitos japoneses não gostam mesmo. Infelizmente, não é só no Japão, em vários países, Estados Unidos, Irlanda, Itália, Espanha, em todo lugar tem. O único lugar que eu acho que não vai ter, gente, é no Brasil. Eu nunca vi um brasileiro discriminar um estrangeiro, né? Se chega um japonês, chega um americano, um irlandês, um italiano, o brasileiro não vai falar assim, você é estrangeiro, né? Volta pro seu país, né? Fazer descaso. Não, o brasileiro ainda é tonto. O brasileiro ainda trata bem ainda, né? Quer acolher. Mas a gente é assim, né, gente? A gente é esse negócio acolhedor, de querer conversar, de a curiosidade, mas a gente não vai desfazer, não vai tratar diferente um estrangeiro. Mas em outros países, infelizmente, acontece. Não é mil maravilhas aqui no Japão, não, gente. Mas a gente está sujeito a isso, né? Desde que eu vim para o Japão, eu estava ciente de que isso poderia acontecer. É triste, mas enfim, entra aqui, sai aqui, bola para frente, né? Tem coisa pior. Isso aí, meu filho, para mim não me atinge. Não me atinge de um certo ponto. Mas eu toco cabeça erguida, bola para frente. Eles não pagam minha conta, quem paga minhas contas sou eu. Então, eles para lá e eu pra cá, a gente vai tocando a nossa vida, mas eu fico com dó das crianças, né? Se faz isso comigo, meu filho, eu tô nem aí pra você, né? Eu tô cagando e andando, mas discriminar os meus pequenos, rapaz, na minha frente, isso aí é a morte pra mim, é a morte. Se eu vejo alguma coisa com a Rafaela e com o Nicolas, aí eu fico nervoso, hein, gente? Aí eu fico nervoso muito. Até todo dia eu chego, converso com a Rafaela. Rafaela, como foi seu dia? Foi tudo bem? A professora, tudo bem? Não teve nada diferente? Ninguém te tratou diferente? Não, papai, foi tudo bem. Eu comi, eu brinquei com meus amiguinhos. O filho não teve nenhuma discriminação. Discriminação, eu não uso essa palavra pra ela. Eu falei, nenhum amiguinho te, né, ficou falando alguma coisa pra você? Não, papai, nenhum amiguinho falou. Então tá bom, se acontecer, você fala pro papai. Então eu tô sempre conversando com a Rafaela para não ter esse tipo de bullying na escola, essa discriminação com brasileiro nas escolas, que tem bastante, tá, pessoal? Mas enfim, eu queria contar esse episódio para vocês, porque o do estacionamento andando de bicicleta aconteceu ontem e o do outro estacionamento aqui aconteceu já há algum tempo, e eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo falando sobre esse tema, que os japoneses não gostam de brasileiro, gente, é fato. Brasileiro não, estrangeiro, eles não gostam. Fala assim, Rony, você tá generalizando. Não, eu não tô generalizando, gente, eu tô falando a realidade. O japonês o Japão é um país que não faz muitos anos que abriu as fronteiras para o mundo, né? Se não me engano, foi no ano de 1800 e pouco que o Japão começou a abrir as fronteiras internacionalmente para o mundo. Até então, o Japão era um país fechado, tradicional, com suas culturas. É por isso que os idosos, as pessoas mais antigas, mantêm esse negócio da tradição, né? Mas que hoje está quebrando esses paradigmas. A juventude que está vindo agora está com a internet, Instagram, YouTube, então a cabeça deles está sendo outra. Por isso que a juventude de hoje não discrimina tanto os estrangeiros. Até eles convivem mais com os estrangeiros, né? Então por isso que eu acho que vai partir mais essas pessoas mais idosas, pessoal.
Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, se vocês chegaram até o finalzinho desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e venha fazer parte, pessoal, da nossa família rumo aos 5.000 inscritos. Até o próximo vídeo. Bye, bye, Matané.